carinhos! Como estão, sétimo ano? É muito bom estar aqui com vocês, iniciar uma jornada nova na vida de vocês, uma jornada de língua espanhola. Isso mesmo, galera, a partir de hoje vocês terão o acesso a essa esse novo conhecimento, essa nova língua, esse novo mundo que é a língua espanhola. Vocês já estudam, claro, a nossa língua portuguesa, estudam a língua inglesa e agora vocês vão ter a oportunidade de conhecer um pouquinho mais da língua espanhola. Certinho? Então, vamos começar a nossa aula. Eu me chamo professora Tainá e estarei com vocês durante essas aulas. Simbora para os slides. Hoje nós vamos falar sobre a língua. Espanhol ou castelhano? É uma briga, é uma constante muito grande. E vamos ver também os países hispânicos e também um pouquinho da rotina. O que é a rotina? É aquelas coisas que a gente faz no dia a dia, como é que se fala as nossas rotinas em espanhol. Certinho? Mas antes de tudo, a gente começar de verdade, vamos falar um pouquinho da história, do porquê da língua espanhola. Então, simbora! O espanhol, ele é uma língua que se originou do latim vulgar, falado por parte da população que constituía a até então conhecida Península Ibérica. Mais tarde, ele foi o país, os reinos se reuniram numa região e essa região se chamava Castilha, o reino de Castilha. Por isso que vem o castelhano. A língua, então, a partir desse momento, recebeu o nome de castelhano ou castelhana, língua castelhana. Só que, com o decorrer do tempo, a Espanha, o castelhano, o reino de Castilha, deixou de se tornar um reino e se tornou um país, o país conhecido hoje como Espanha. A constituição deste país, a partir do momento dele ter se tornado uma nação, os governantes resolveram, tiveram a ideia, né, de uniformizar o idioma. O que é uniformizar? Fazer com que todos falassem a mesma língua. E que língua é essa? O espanhol. Então, a partir desse momento, os governantes decidiram que não seria mais castelhano, não era mais só a língua falada em Castilha, só a língua falada no reino de Castilha, e sim espanhol falado por toda a Espanha. Por que ele resolveu constituir? Porque o espanhol, dentro da Espanha, existem outros inúmeros dialetos, muitas línguas, muitas, como se diz, dialetos mesmo, muitas línguas, segundas línguas faladas pelas tribos, e para que unificasse tudo, que a língua materna fosse a língua espanhola, ele resolveu se chamar língua espanhola e não língua castelhana. A língua espanhola é a quarta língua mais falada hoje no planeta. Ela tem atualmente mais de 50 milhões de falantes no mundo. E se estima que a partir do ano de 2045, 10% da população mundial falará espanhol. E olha o que é mais interessante nisso. Não é nenhum país hispânico que é o país que falará mais espanhol no mundo, e sim os Estados Unidos. Então, os Estados Unidos vai ficar em primeiro lugar como o país que mais fala espanhol no mundo, o país que mais contém falantes de língua espanhola. Ué, vai mudar de inglês para espanhol? Não.
Não é que vai mudar, é que a quantidade de pessoas falando espanhol vai ser maior nos Estados Unidos. O espanhol, para a gente resumir, o espanhol e o castelhano, como é a nossa pergunta, a gente fala espanhol ou a gente fala castelhano? A Bolívia fala espanhol ou fala castelhano? A Argentina fala espanhol ou fala castelhano? Os dois são a mesma coisa. Tanto espanhol como castelhano são sinônimos. Todos os dois termos são aceitos internacionalmente. O que acontece, galera? Olha o que acontece. É toda uma questão política, é toda uma briga. Olha, presta atenção, tenta acompanhar a minha ideia aí. A Espanha foi o colonizador, foi quem dominou, foi quem levou a língua para os outros países latinos, que hoje são 20 países que foram conquistados pela Espanha, e são 21 países falantes de língua espanhola, incluindo a Espanha. Quando ele chegou lá, no país X, por exemplo, lá em Cuba, os espanhóis chegaram em Cuba, instituíram o espanhol como língua oficial. Então, eles têm lá os dialetos indígenas que eles tinham, a língua que eles falavam antes, beleza. Mas a partir do momento que a Espanha disse, não, esse país é meu, ele vai continuar se chamando Cuba, mas ele é meu. Então, a língua que vocês vão falar é o espanhol. Aí, Cuba, muito espertamente, diz, não, espanhol é quem nasceu na Espanha. Aqui a gente fala castelhano. A minha língua é a língua original, é a língua a melhor, é a que fala mais perfeitamente, é o meu espanhol. Então, o meu espanhol é castelhano. Aí vem a Espanha. Não, eu sou o dominador. A minha língua é castelhana. E os países que eu dominei falam espanhol, porque eu que coloquei lá, vem de Espanha. E aí fica essa briga política, essa briga cultural, e não acaba nunca. Mas, porém, contudo, todavia, entretanto, não passa de uma briga boba, porque todos os países falam espanhol. Todos os países falam castelhano. Todos os países falam a mesma língua. Tá bom que cada país tem o seu jeitinho de falar diferente. No nosso próprio país, a gente fala uma coisa aqui, que no Nordeste a mesma coisa tem outro nome, que no Sul a mesma coisa tem outro nome. São formas diferentes de falar, mas não significa que quando eu chegar lá no Nordeste, quando eu chegar lá no Sul, eles não vão entender o que eu estou falando. Então, a mesma coisa acontece com a Espanha. Não significa que quando eu chegar lá em Cuba, no Peru, na Bolívia, na Argentina, no Paraguai, no Uruguai ou qualquer outro país falante da língua espanhola, e eu falar o espanhol que eu aprendi na Espanha, eles não vão me entender. Eles vão te entender, sim, só que cada um tem a sua peculiaridade, a sua diferença. Belezinha? Então, vamos continuar. O espanhol é o primeiro idioma a ser estudado na Europa e nos Estados Unidos. Como assim o primeiro idioma a ser estudado? Qual é o primeiro idioma que os brasileiros estudam? É o inglês. Então, qual é o idioma estrangeiro que o brasileiro estuda na escola? O inglês. Lá na Europa e nos Estados Unidos, o idioma que eles estudam na escola é o espanhol. Existem outros também, eles estudam francês, estudam japonês, mas o idioma oficial, assim, obrigatório, entre aspas, que é o nosso, no caso da gente, que é o inglês, lá para eles é o espanhol. O espanhol, ele é conhecido como a língua mais rápida do mundo. Não é porque eles falam mais rápido, é porque são dois simples motivos que levam a essa afirmação. O primeiro motivo, a nossa fonética, o nosso ouvido não está acostumado para a forma com que eles falam. A fonética da língua espanhola, ela é diferente da língua portuguesa. Então, para a gente, eles estão falando rápido. E para eles, é o mais interessante, a gente também está falando rápido.
A segunda questão é porque os espanhóis, eles querem sempre falar o mais claro possível, o mais simples, claro e conciso. Então, por isso, quando eles falam, eles acabam ali. É isso e pronto. Eles falam muito mais rápido, sem muito rodeio, como da língua portuguesa. A gente costuma florear muito antes de contar uma coisa. Na língua espanhola, não. Eles já são diretos. É ali na lata. Continuando. O México é o país com maior número de falantes de espanhol atualmente. E aí, em segundo lugar, vem os Estados Unidos com 50 milhões de falantes. Mas já se estima que os Estados Unidos vai ultrapassar o México e vai sim ser o país que mais fala espanhol no mundo. É engano nosso achar que a Espanha é quem fala mais espanhol. Eu trouxe para vocês aqui um mapa mostrando todos os países que falam espanhol. São 21 países. Então, a gente começa aqui com a nossa Espanha. Vamos mudar a cor aqui do pincel para que vocês consigam ver melhor? Vamos colocar aqui um verde. Aqui. Vem aqui a Espanha, que está localizada onde? Na Europa. Olha aqui, ó. O único país da Europa que tem a língua espanhola como língua oficial é a Espanha. Também o único país na África que fala a língua espanhola é a Guiné Equatorial. Isso mesmo, nós temos um país ali africano que fala espanhol. E sabe o que é interessante? A segunda língua da Guiné Equatorial é a língua portuguesa, isso mesmo. Anteriormente, há muitos anos atrás, a língua oficial da Guiné Equatorial era a língua portuguesa. Mas os espanhóis chegaram, depois os portugueses, e instituíram o espanhol. Então, eles têm as duas línguas como língua oficial. Saindo aqui da Europa e da África, nós vamos para a América, que é conhecida como América Latina. Por que América Latina? Porque vai incluir ali a América do Norte, a América Central e a América do Sul. Incluindo as três Américas, e também ali o Caribe, né? Incluindo as três Américas, o que acontece? Se instituiu 19 países falantes da língua espanhola. E esses 19 países se tornaram a América Latina. Quem são esses países? Vamos começar aqui. Nós temos nosso vizinho Venezuela, nós temos, depois da Venezuela, a Colômbia, também vizinha do Brasil. Nós temos Equador. Vamos falar primeiro dos nossos vizinhos, né? Venezuela, Colômbia, Equador. Aí, depois do Equador, nós temos o Peru. Nós temos a nossa vizinha aqui de Rondônia, que é a Bolívia. Nós temos nosso vizinho ali, que é o Paraguai, também muitíssimo conhecido. Temos aqui embaixo, ali coladinho no sul, o Uruguai e a Argentina. Fora esses países, tem aqueles que não fazem fronteira com o Brasil, mas que também falam espanhol. Vamos começar aqui de baixo para cima. Nós temos o Chile, nós temos aqui em cima, bem aqui em cima, o Panamá. Nós temos do lado do Panamá a Costa Rica. Depois da Costa Rica temos a Nicarágua. Temos também El Salvador. Aqui bem pequenininha, do lado do El Salvador, nós temos Honduras. E depois temos também a Guatemala. E grandão aqui, nós temos ao lado dos Estados Unidos, o México. Fora eles, nós temos ali aqueles países que estão ali no Caribe, o Caribe Latino. É Porto Rico, que é uma ilhazinha bem aqui, a República Dominicana, que é outra ilhazinha, e Cuba também, que é uma ilha. Então, nós temos aí 21 países falantes da língua espanhola. Sabendo agora, fechando agora toda essa questão histórica, toda essa questão dos países, nós vamos falar
sobre a rotina. O que é a rotina? É o nosso dia a dia. Em espanhol se chama la rutina. Então, como é que a gente vai falar sobre a rotina? Vamos dar uma olhadinha ali no nosso slide. A rotina é toda e qualquer coisa que realizamos cotidianamente e com frequência. Vamos cortar lá para o nosso slide? Ao indicar uma tarefa que realizamos normalmente, nós utilizamos o verbo ir conjugado. Isso mesmo, tanto em língua portuguesa quanto em língua espanhola. Nós vamos conjugar esse verbo. Ai, professora, a senhora vai começar com a história de conjugar verbo. Vou começar com essa história sim, senhores. Ir conjugado. Eu vou, você vai, ele vai, nós vamos e assim sucessivamente. Então, esse é o verbo que vai indicar a ação cotidiana, uma ação que você vai realizar ou que você realiza todos os dias. Como, por exemplo, em língua portuguesa é eu vou, tu vais, ele vai, nós vamos, vós vais, eles vão. Em espanhol é eu voy, tu vas, ele va, nosotros vamos, vosotros vais, eles van. É muito parecido. Então, como é que vai ficar aqui? Eu vou tomar banho. Eu vou tomar banho. Yo voy a bañarme. Bañarme é uma ação cotidiana, é uma ação do meu dia a dia. O que a gente precisa saber primeiro? Como se conjuga o verbo. E para eu conjugar o verbo, eu preciso conhecer os pronomes pessoais. Na língua portuguesa, os pronomes pessoais são eu, tu, ele, ela, nós, vós, eles e elas. Em espanhol, nós temos algumas diferençazinhas. Nós temos para o eu, o yo, para o tu, é tu, só que ele é acentuado, e alguns países usam no lugar de tu o vós, que é o caso da Argentina, que é uma coisa que a gente vai estudar ainda muito mais lá para frente. Mas eles também usam esse vós. Ele é o ele, ella não é el, tá, galera? Não é el, se pronuncia el. Ele, ella, usted. Esse usted, ele é diferente do da língua portuguesa. Por quê? Porque é algo que vai acrescentando. Ele vai ser usado para uma linguagem formal, uma linguagem com alguém que eu não conheço direito, ou uma pessoa mais velha. Seria o senhor e senhora, esse usted. Nós temos em espanhol nós outros, no lugar do nós. Só que em espanhol nós temos nós outros para masculino e nós outras para feminino, diferente da língua portuguesa. Vós outros para o vós e vós outras para o feminino. Chegando no plural, nós temos ellos, ellas e ustedes, que é o plural do meu usted, que é o senhor, senhora, então senhores e senhoras. Deixa eu apagar. Como é que eu vou conjugar o verbo ir ali no presente? Yo voy, o V, ele tem um sonzinho de B, então fica voy. Tu vas, él va, nosotros vamos, vosotros vais e ellos van, certo? Repitam comigo aí. Yo voy, tu vas, él va, nosotros vamos, vosotros vais e ellos van. Quais são os principais verbos da nossa rotina? Quais são os principais verbos que a gente trabalha ali, que tem no nosso dia a dia? Em espanhol, levantar-se, agora é a hora da professora mudar de cor para o vermelho de novo. Levantar-se, que é se levantar. Duchar-se, que é tomar banho. E desayunar, que é tomar café da manhã. Ir a trabalhar, trabalhar, comer, passear, presta atenção que o passear em espanhol é com um S apenas, ler, cocinar,
Rugar, rugar não é jogar, rugar é brincar. Banhar-se, que é outro verbo, a gente pode falar duchar-se, pode falar banhar-se. E dormir. Então, são alguns dos verbos da nossa rotina e do nosso dia a dia. Certinho? Na próxima aula, vocês vão ver por que eu trabalhei nessa aula rotina. Então, a gente se vê na nossa próxima aula. Beijos, hasta pronto!